gente! Eu sou a Tainá e esse é mais um episódio do Ponto Seguido. E esse episódio é para você, que assim como nós, é um romântico de carteirinha, pois hoje nós vamos contar os primórdios do subgênero romance romântico, adentrar de corpo e alma em uma obra contemporânea e indicar muitos livros legais para vocês. Então vamos lá! Atualmente, é possível compreender o romance romântico como aquele que possui uma relação amorosa no decorrer da sua história, ou como ele sendo o ponto principal. Mas esse subgênero não nasceu assim. Seu contexto histórico apresenta que ele nasceu por outros interesses e possuía outras dimensões, diferentes das de hoje. Segundo a professora Yara Peixoto, o romance romântico busca responder às exigências do público leitor mediano do fim do século XVIII e início do século XIX. Sofre as influências dos costumes urbanos e das amenidades das zonas rurais. Retoma o mito do cavaleiro medieval, que agora é o herói local. Ele está intimamente ligado ao reconhecimento dos espaços nacionais, o campo, a selva e a cidade. E as situações, cenários e personagens são marcados pela imaginação e ideologia romântica, com os quais o leitor geralmente se identifica. No Brasil, o romance romântico nasce a partir do romantismo, mas quando se fala no geral, os termos romance e romantismo possuem diferenças. O romance é um gênero literário com suas dimensões próprias, como já foi falado no episódio 1. E romantismo foi um movimento literário que surgiu no século XVIII na Europa e que teve grande importância no Brasil. No país, o romance romântico resulta do rompimento com os ditames coloniais. Até a primeira metade do século XIX, o país ainda era extremamente dependente da vida cultural ditada por Portugal. Assim, o estilo surge do amadurecimento do sentimento nativista, que impõe a criação de uma literatura entrelaçada com a nova realidade. A vinda da família real ao Brasil e o fotojornalismo desempenharam um importante papel para o desenvolvimento do romance romântico brasileiro. Com a chegada da corte portuguesa no Brasil, ocorre a abertura dos portos às nações amigas, construções de bibliotecas, bem como instituições educacionais e científicas. E a partir de 1822, com a independência, a criação de uma cultura genuinamente nacional é apresentada. Alguns romances românticos podem ter diferentes dimensões, principalmente na história, mas era comum que os romances românticos apresentassem mocinhos e mocinhas e, a partir disso, suas complicações e soluções. Algumas características do romance romântico são retrato das tradições, estilo fluente e leve, linguagem simples para a época, tramas fáceis e otimismo burguês, pois a burguesia teve grande palco nessa época, pois foi uma época marcada pela forte pressão do surgimento do capitalismo. Mas além disso, o movimento romântico teve diversas fases e aqui não vamos falar como se deu cada uma delas. Vamos falar de mais algumas características presentes em obras de romance romântico. Mas, para quem se interessar, vamos deixar um material sobre romantismo no nosso blog, que você pode acessar através do Instagram ou então diretamente no site, que é pontoseguidopod.blogspot.com. Então, continuando, outras características do romance romântico são imaginação e sentimento, pois era necessário crer nas capacidades individuais para que as formas e conteúdo de uma produção artística fossem vistas como romântica. Assim, além dos fatores consagrados, era de observar aqueles artistas mais originais na individualidade. Outra característica é fugir da realidade presente. Evadir era a palavra de ordem. Alguns autores românticos gostavam de se colocar no ideal nacional,
na manifestação coletiva e se encantavam pelos ideais iluministas vindos da Europa. Os desajustes sociais os incomodavam, e de forma verdadeira acabavam por nascer confrontos entre os valores que focavam no subjetivo e na força das emoções. Nesse cenário, a morte era uma forma de fugir da tal realidade cruel, o alívio para o mundo tão degradado. Os amantes se encontrariam após a morte e estariam livres dos entraves da vida. O mundo utópico era venerado pelos ideais dos românticos. A noite, a solidão e os mistérios também os agradavam. Outra característica é o nacionalismo. A política passou a ser transformada. Os antigos regimes perderam espaço e soberania nos países. O cidadão deixa de ser súdito e passa a valorizar sua pátria. A burguesia e a nobreza. Aqui elas estão em contraste, pois burgueses e nobres disputam poder. O trabalho e o esforço pessoal valem mais do que as heranças familiares. E temos também o tema medieval, porque ele se faz presente por trazer o elemento do heroísmo. O perfil do herói romântico é daquele que age, sofre, mas supera os obstáculos. Assim são os cavaleiros medievais. E agora eu vou falar sobre importantes obras nacionais que vale muito a pena conhecer. A primeira é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. O romance A Moreninha conta a história de amor entre Augusto e Carolina, a Moreninha. Tudo começa quando Augusto, Leopoldo e Fabrício são convidados por Felipe para passar o feriado na casa de sua avó. Os 4 amigos estudantes de medicina vão para a ilha passar o feriado e lá encontram Carolina e outras personagens mulheres. Antes de partirem, Felipe havia feito uma aposta com Augusto. Se este voltasse da ilha sem ter se apaixonado verdadeiramente por uma das meninas, Felipe escreveria um romance por ter perdido a aposta. Caso se apaixonasse, Augusto é quem deveria escrevê-lo. A vida de Augusto é exposta em O Jantar, e ele possuía a fama de namorador, e por isso ele recebe desprezo de todas as mulheres, menos de Carolina. E após voltar da ilha, ele sente saudades de Carolina, e daí a história ganha um suspense e um final envolvente. Esse é considerado o primeiro romance romântico brasileiro. Outra obra importante que vale a pena conhecer é Sonhos d'Ouro, de José de Alencar. Esse livro foi publicado em 1872 e é um romance escrito por José de Alencar, um dos principais autores do romantismo brasileiro. Ele retrata o cotidiano da corte carioca do Segundo Reinado, e essa obra é considerada parte de seus escritos urbanos. A narrativa é centrada nos personagens Ricardo e Guida. Ele é um paulistano de origem humilde que, após se tornar advogado, vai para o Rio de Janeiro exercer a profissão, com o objetivo de obter melhores condições financeiras. Nas horas vagas, o rapaz tem o hábito de retratar a paisagem exuberante carioca, que tem destaque no romance. Em contrapartida, Guida, bela, jovem, tem berço nobre, é filha do comendador Soares, pertencente à fina corte carioca. Ambos se encontram pela primeira vez durante um passeio a cavalo, quando Ricardo admira uma linda flor, de cor dourada, a qual denomina por isso de Sonhos d'Ouro, símbolo que percorre a história. O autor assevera o caráter nacional do seu projeto literário, relacionando sua obra com a história da sociedade brasileira e delimitando as famosas 3 fases: a primitiva, a histórica e aquela que se centra nos aspectos rural e urbano, coadunada com a independência política em curso. E a última obra que eu vou falar aqui é Inocência, de Visconde de Taunay. Em Inocência, Visconde de Taunay descreve as belezas e os sofrimentos daqueles que viviam no sertão mato-grossense, em meados do século XIX.
O autor conta a história de amor do jovem médico Cirino, apaixonado perdidamente por Inocência, moça dotada de uma grande beleza. Mas ela está de casamento marcado, e sendo seu pai rígido, sabe que será impossível romper o noivado firmado anteriormente com o violento sertanejo. Aqui o autor estabelece um diálogo com a produção romancesca brasileira, dentro da vertente regionalista, dando continuidade ao cenário descortinado por José de Alencar. Então, essas obras foram muito importantes para o romance romântico brasileiro. Vale muito a pena conhecer. Eu espero que vocês se interessem por essas obras, porque além de todo o contexto histórico presente, as histórias de amor são muito interessantes e representam aquela época de fato, e são muito envolventes, sobretudo. Então, agora a Laura vai falar sobre uma obra contemporânea que ela é muito fã e eu espero também que vocês gostem. O romance romântico é um dos gêneros mais populares, mundialmente falando, há um bom tempo já, visto que essa fascinação por histórias cheias de personagens e cenários ali marcados pela imaginação e idealização romântica ultrapassam questões de tempo e espaço geográfico. Desse subgênero, tanto as obras contemporâneas quanto as consideradas de época são bastante consumidas atualmente e internacionalmente. A notória diferença entre elas é que no romance romântico contemporâneo, digamos assim, as obras trazem cenários conhecidos e comuns ao leitor, enquanto nos romances de época há o uso de um determinado período histórico ali como pano de fundo. Mas, apesar das diferenças, o desenrolar da história de amor central é o principal foco das obras desse subgênero. Títulos como Para Todos os Garotos que Já Amei, Querido John, Orgulho e Preconceito, Porto Seguro, Outlander, são exemplos de obras internacionais desse subgênero romance romântico que fizeram bastante sucesso. Vou falar mais sobre a última obra citada, Outlander. Outlander é uma série de romances de ficção histórica com foco em uma grande história de amor, e por isso é considerado um romance romântico. Foi escrito pela autora norte-americana Diana Gabaldon no final da década de 1980 e foi publicado somente em 1991. Outlander conta com uma série de 10 livros planejados, sendo que desses 10, 8 já foram publicados e atualmente a escritora está finalizando o 9º. Em 2013, o primeiro livro de Outlander ganhou uma adaptação, se transformando então numa série de TV, que foi estreada somente em agosto de 2014 pela emissora Starz. De maneira geral, a história de Outlander gira em torno da inglesa Claire Randall, que é uma enfermeira que, após o seu duro trabalho durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, retorna aos braços de seu marido, Frank Randall, que, por sinal, é um grande historiador, e eles estão com um casamento bastante abalado. E por esse motivo tentam ali renovar essa relação por meio de uma segunda lua de mel em Inverness, na Escócia. Durante a viagem, Claire e Frank visitam um antigo círculo de pedras, no qual acabam ali testemunhando rituais misteriosos feitos por pessoas que eles não conheciam. E antes deles saírem de lá, a Claire avista uma planta que chama bastante a sua atenção. Só que eles não estão com tempo para ficar, eles precisam sair. Então ela acaba indo embora, não se aproxima da planta, mas nunca deixa de pensar e lembrar da planta. Então, dias depois, por conta disso, ela acaba retornando. Ela resolve retornar ao local para ver mais sobre aquela planta. Quando ela retorna e se aproxima dali, ela escuta um barulho absurdo vindo das pedras que ali estavam e, ao escutar o barulho, obviamente, ela se aproxima de uma delas para ver de onde esse barulho está vindo. Bem curiosa. E aí algo inexplicável acontece e super inesperado também. De repente, a Claire acorda no ano de 1743, numa Escócia violenta e super violenta e dominada por clãs guerreiros.
Percebendo que foi arrastada para o passado por forças que não compreende, a Claire ela vai precisar enfrentar intrigas e perigos que podem ameaçar até sua vida e com certeza partir o seu coração. Só que ela conhece um jovem escocês guerreiro, né, guerreiro dessas terras altas. Então as coisas ficam um pouco mais leves, só que ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo as coisas ficam meio confusas para Claire, porque ela gosta da companhia do jovem escocês, mas ao mesmo tempo ela se encontra levemente dividida entre dois amores, que é o jovem escocês e o seu marido Frank Randall, que ficou para trás, quando acidentalmente ela voltou para o passado por meio das pedras. Primeiramente, tanto Frank quanto Claire eram ingleses. Então, Frank, sendo historiador, como eu já disse, era totalmente fascinado pela história dos seus antepassados, dos ingleses e de todas as guerras que aconteceram entre os ingleses e os escoceses. E como ele era muito orgulhoso, ele sempre falava com bastante entusiasmo sobre a maneira em que os escoceses foram derrotados. Então, querendo ou não, a Claire já tinha um certo conhecimento das coisas que aconteceram no passado, que no caso agora era o seu presente, né? Já que ela retornou através das pedras. Então aí a gente já consegue observar duas coisas. Que esse livro, ele envolve bastante ficção, né? Porque ninguém consegue retornar ao passado por meio de uma pedra. E também envolve muita história. Só que ele é realmente considerado um romance romântico por conta do foco que tá ali na grande história de amor. Mas continuando, Claire era uma mulher de vasto conhecimento, porque ela veio do futuro, óbvio, e ela era enfermeira, então ela tinha muito conhecimento nessa área, o que era até um perigo, né? Porque ela estava em um momento em que a medicina não existia ainda, então qualquer coisa poderia ser considerado bruxaria e poderia levar até a morte. Então, ela tinha esses conhecimentos, ela corria esses riscos, ela tinha conhecimentos na área da história, então ela sabia o que aconteceria a partir dali. Sem contar a consciência, Claire veio de outro tempo, um tempo à frente, então muitos direitos já tinham sido conquistados. Então, quando ela se depara com outra realidade, é um choque. Mas ela se junta, ela é encontrada por um escocês que acaba levando-a para onde eles estavam, os escoceses, nessa época de guerras e batalhas. Só que rolava uma apreensão tanto em relação a Claire com os escoceses, quanto em relação a eles com ela, visto que ela era uma inglesa, então ela poderia muito bem ser uma espiã. E em relação a ela nem se fala, porque eram vários homens fortes ali cercando-a, enquanto ela não, né, era só uma mulher sozinha em um tempo bem difícil. Então foi bastante difícil conquistar a confiança deles, mas através também dos seus conhecimentos nessa área, né, da enfermagem, que até chamavam ela de curandeira, através disso ela começou a ir conquistando cada um aos poucos. Ela começou a se aproximar de um jovem chamado Jamie Fraser, que é um jovem muito doce e gentil, que por sinal é um homem bem diferente do seu tempo. Aí eles vão se aproximando, criando uma certa amizade, mas através dos sentimentos expressados no livro, sentimentos da Claire, dá pra perceber que estava rolando, além da amizade, uma certa atração entre os dois, como se fosse uma certa quedinha, tanto dela por ele, quanto dele por ela. Mas tudo bem, porque o plano dela de voltar para o marido, de voltar para as pedras e retornar à vida normal continua. E, inclusive, ela conta com ele para esse plano. Porém, muitas coisas acontecem e uma delas que é a principal, é que o exército inglês, especificamente Black Jack Randall, que é o líder, manda avisar que se ela não casar em até 2 dias, ela pertencerá por lei a eles, ao povo inglês, já que ela é uma mulher inglesa, sem marido, então ela não tinha direito de estar com o inimigo deles, o maior inimigo deles, que é o povo escocês. Então ela fica bem triste, né, porque tudo que ela queria era voltar pro marido, e isso acaba não acontecendo, ela não tem muita opção. Mas logo as coisas mudam, porque o jovem Jamie Fraser se oferece para casar com ela. De início ela ela é resistente, ela não quer,
Mas ela também não tem escolha, porque se ela não aceitar, ela vai pertencer ao povo inglês. E eles sim eram bem cruéis. Então, por eles já serem amigos e já rolava aquela quedinha, né? Ela não viu também como a pior opção, mas ainda assim a tristeza predominava. Bom, eles se casaram e depois de se casarem, eles se conheceram bastante. A lua de mel deles foi um momento em que eles tiveram essa oportunidade de conversar muito, já que eles não tinham conversado sobre coisas mais pessoais. Então eles tiveram esse momento mais íntimo e logo nessa noite a Claire sentiu que talvez pudesse estar gostando dele, sentindo algo por ele. Inclusive, isso fez com que ela se sentisse bastante culpada e se sentindo muito adúltera, né? Porque ela era casada, por mais que ela estivesse em outro tempo, mas ela tinha o Frank. Mas logo ela não resistiu e se entregou a essa paixão, a esse amor. Jamie era um cara super romântico, super engraçado, super gentil, super cavalheiro. Não era um homem machista como os outros de seu tempo. Ele deixava e gostava, até preferia que a Claire tomasse muitas das decisões deles. Ele era totalmente rendido e é muito bonita a forma como ele a conquistou. Não foi tão difícil porque ele tem esse jeito encantador. E eles começam a viver essa vida juntos, super apaixonados. Mas a Claire nunca, assim, esquece do Frank, do seu marido. Não é como se ela esquecesse de sua existência ou não gostasse mais dele. Claro que ela encontra em Jamie, uma pessoa, um relacionamento ali que ela nunca vivenciou. Ela escuta coisas dele que ela nunca escutou, extremamente profundas e lindas e vindo de maneira pura ali. Mas ao mesmo tempo ela sempre lembra como e pensa como o seu marido pode estar com o seu sumiço e essa preocupação e consideração toda mesmo. Aí, como acontece em muitas coisas, como sempre, um dia ela é quase violentada e é quando ela decide voltar às pedras, voltar ao seu plano inicial, que tinha esquecido por já estar gostando do Jamie. Ela tenta voltar, mas não dá certo, como sempre, e aí ela é obrigada a falar pro Jamie tudo o que acontece, tudo o que aconteceu e se passa com ela, porque ele ainda não sabe desde que eles se casaram. É impressionante essa parte do livro, porque quem tá lendo tem certeza do quão... Por mais que ele seja um cara maravilhoso, ele vai se indignar, ele vai achar loucura, ele vai dar pelo menos um comentário sobre o quanto ela pode estar precisando de ajuda, ou enfim, coisas do tipo. Mas é totalmente diferente a reação dele. Ele não entende nada que aconteceu, ele claramente fala que ele não é capaz de compreender, mas ele acredita, independente de não entender. Ele acredita na palavra dela e no que há entre eles dois, que é muito maior e mais forte do que tudo. Sendo assim, ele faz uma proposta de levá-la às pedras, já que é o que ela sente vontade, o plano que ela tentou realizar e não deu certo por alguns motivos. Mas é quando Claire volta para as pedras que percebe o quanto já está amando Jamie, não tem coragem mais de se distanciar, voltar para seu marido e deixá-lo para trás. E aí é quando as coisas meio que estabilizam no livro e aí eles enfrentam todos os problemas, guerras juntos, que são muitas reviravoltas ao decorrer do final do livro. E a guerra entre ele, as batalhas entre ele e o seu maior inimigo, que não é nem um povo inglês, mas é o líder deles, que é o Black Jack Randall. Como já foi mencionado, o livro recebeu uma adaptação, se transformou numa série em 2014. E no geral é uma série bastante sedutora também. Primeiro que mantiveram ali, prezaram bastante pelo texto original, então a série ficou bastante similar ao livro. E no geral é isso, mostra o mundo naturalmente diferente, essa medicina dada como magia, esse mundo sem comodidades contemporâneas, um mundo difícil, mas também um mundo mais autêntico. Mas eu acho que o mais sedutor da série é justamente ver como a Claire encontra esse grande amor da vida dela, Highlander. Esse amor que mostra lá entre
pessoas separadas por mais de 200 anos, esse amor que perdura todo esse tempo, acompanha toda a série. Ela vai, ela volta, depois se forma em medicina, volta 2 décadas depois, vai para a França, vai para a Escócia, vai para o Caribe, Novo Mundo, depois vai para a Escócia de novo, depois vai para a área das 13 colônias, sul da área colonial dos Estados Unidos, e várias questões com escravidão, tráfico humano, muitas questões importantes também sobre indígenas, tudo está presente. Mas assim, o fio condutor da série é duplo, porque por um lado o choque ali entre a consciência da Claire e sua filha, que acaba indo para o passado também, ou seja, a consciência do homem, né, contemporâneo e de um mundo bárbaro, do homem de um mundo bárbaro, mais violento, com mais preconceitos, com instituições inadmissíveis, mas aparentemente também um mundo mais autêntico, um mundo onde se você quiser comida tem que plantar ou matar, você precisa fazer as coisas como elas comentou entre elas, né? Nem vaso sanitário ou descarga tinha. Ou seja, tudo nesse mundo é mais difícil e ao mesmo tempo é mais autêntico. As belíssimas paisagens da Escócia, sempre impressionante, mas as paisagens do Novo Mundo também, no sul dos Estados Unidos, quando eles vão adquirir propriedade. Todas essas relações do homem com a natureza, de uma vida mais autêntica, tecida por essa dupla linha, do amor permanente entre eles, que é o principal foco, e também um mundo que nos surpreende pela rusticidade e autenticidade. Nós sonhamos com duas coisas, então, com um mundo que não tenha toda essa sequência de artificialidade do nosso mundo, de um mundo onde as coisas tenham mais força, onde a vida seja mais intensa, onde a vida seja menos formal, e ao mesmo tempo que dá sentido a essa passagem que a série é bonita em representar, principalmente, é esse amor dos dois que não desaparece independente das muitas reviravoltas da narrativa. Bom, é isso. Eu indico bastante esse livro, Outlander, A Viajante do Tempo. E, além desse livro, também tenho outras indicações a fazer antes de acabar o episódio. E a primeira é Para Todos os Garotos que Já Amei, de Jenny Han, que conta a história de Lara Jean, que é a filha do meio, tendo como irmã mais velha a Margot e como irmã mais nova a Kitty. Lara é uma menina tímida e recatada. Depois que a mãe morreu, as 3 meninas tiveram que amadurecer muito rápido. Juntas, elas passaram a cuidar do pai e da rotina da casa. Mas, como é de se esperar, foi a mais velha entre elas que assumiu a função de liderá-las. Porém, agora que Margot está indo para a faculdade, a responsabilidade vai ficar para quem? Para a do meio, né? Que é a Lara, que não se sente nada preparada para isso. Por exemplo, como que ela vai levar e buscar a Kitty se até medo de dirigir ela tem? Ou como ela vai preparar os jantares se sempre preferiu cozinhar, sei lá, apenas os doces? Sem contar como a Lara vai sobreviver ao ano escolar sem a presença da sua irmã mais velha e melhor amiga. A mudança de Margot, que vai estudar na Escócia, transforma completamente a vida de Lara. E enquanto isso, para piorar tudo, misteriosamente as cartas de amor que ela escrevia no passado, quando queria desabafar e dar um fim ao amor que sentia, foram enviadas para os garotos que um dia ela já amou. O que significa que provavelmente ela terá que enfrentar esses garotos bravos, magoados e infinitamente surpresos com os sentimentos nunca ditos por ela. Enfim, é bastante legal, é um romance romântico também. Inclusive, as minhas indicações serão todas de romance romântico hoje. O segundo é Razão e Sensibilidade, que foi o primeiro livro publicado de Jane Austen, que conta a história de 2 irmãs com personalidades muito diferentes. Elinor é razão, Marianne é sensibilidade, e a autora usa ambas para mostrar o perigo de ser franco demais numa sociedade essencialmente hipócrita, onde há muito mais mérito em esconder do que em mostrar. As 2 jovens que vivem com a irmã mais nova e a mãe, que acabou de ficar viúva, recebem um convite de um primo distante que, ao saber da situação da família, oferece um chalé para elas morarem
E lá que a história se desenvolve, elas conhecem várias pessoas, criam laços de amizade, e as confusões e problemas amorosos acontecem, enfim. A história vai girar em torno das irmãs, né, tentarem encontrar essa felicidade amorosa e a forma como elas lidam com os obstáculos que vão surgindo no caminho. E olha que são muitos. E a terceira indicação é Os Catadores de Conchas, de Rosamund Pilcher, que conta a história de vida de Penelope Keeling, uma mulher parecida com milhares de outras. A Penélope é filha de um pintor idoso, de uma jovem francesa liberal e independente. E a vida dela, exatamente a questão da vida dela ser tão comum e igual a de muitas mulheres no nosso dia a dia, que torna esse romance tão atraente, digamos assim. Com altos e baixos, Penélope foi feliz por ter sido uma filha amada e ao mesmo tempo infeliz por ter se casado com um homem errado. E apesar de mais tarde ter encontrado o verdadeiro amor, as tragédias e problemas ocasionados por esse encontro deixaram assim marcas profundas. É um livro sobre pessoas que podem ser reais, tanto quanto nós mesmos, com nossas dores, provações e, no geral, humanidades. É um livro calmo, tranquilo e eu indico bastante. O foco também está numa grande história de amor. É isso, espero que você tenha gostado e espero também que não perca os próximos episódios.